Aqui quem fala é a professora Adriana, professora de Geografia, e vamos lá para mais uma aula onde a gente vai conhecer o mundo sem sair do lugar. Vamos lá? Então, o nosso assunto de hoje é sobre os países subdesenvolvidos. A gente saiu praticamente do estudo de uma nova ordem mundial. Vamos revisar um pouquinho? A gente saiu ali do estudo de uma nova ordem mundial, onde se apresentaram e onde foram crescendo alguns países se destacando através das suas influências. Alguns países foram conceituados e caracterizados a partir da sua economia, do seu índice de desenvolvimento humano, da sua renda per capita e outras informações mais, também trazendo aí educação e área da saúde. E essas informações todas que nós temos aí todo ano, né? Sempre está sendo atualizados esses dados. E a apresentação de hoje a gente vai aprender a caracterização e o conceito de país subdesenvolvido. O país subdesenvolvido, turma, é aquele país onde ainda está em processo de desenvolvimento. E o que vai possibilitar esse processo de desenvolvimento são principalmente os indicadores econômico, político, social, cultural, saúde, educação e infraestrutura. Esse país subdesenvolvido, ele tem que estar em um patamar mais elevado ou igual aos outros países, né? E a gente tem aí essas apresentações de características de país subdesenvolvido é importante porque eu vou compreender o porquê dele ser subdesenvolvido, né? Mas antes de a gente começar a aprofundar um pouco esse assunto, vem aqui comigo que a gente vai ver aqui esse mapa que vai representar bem, sabe o quê? Os países desenvolvidos, que são aqueles que têm essas características, mas são mais elevadas, né, e mais conceituais do que dos países subdesenvolvidos. Os países do norte ou países ricos estão aqui representados por uma cor mais clara, onde eu vou ter aí a noção de por que é chamado de países do norte, também uma figura linguística, precisamente falando. E a gente tem os países do sul, que são considerados os países pobres ou subdesenvolvidos, que é o que a gente está trazendo hoje, essas informações. Professora, o Brasil é um país subdesenvolvido, mas presta atenção, lembra que eu te falei que mesmo eles sendo subdesenvolvidos, a cada ano as informações, os dados coletados dentro dessas características que eu apresentei para vocês, desses fatores sociais que eu apresentei para vocês, dentro de um determinado território, dentro daquele país, é importante porque ele vai caracterizar aquele país. Ou ele é rico ou ele é pobre. No caso do Brasil, ele está caminhando para um país, né, em desenvolvimento. O Brasil ele tem uma economia forte. O Brasil ele tem um senso político, econômico, também caminhando a passos aí um pouco lentos, mas caminhando para um país em desenvolvimento. E nós temos relações com os países, né, os países considerados países do norte, países ricos, uma boa relação econômica também. Nós temos também, somos classificados aí como um dos países onde há democracia presente, e isso também é um fator importante e especial para quando eu vou estudar um país subdesenvolvido, tá? Aí no livro de vocês, ele vai me trazer informações com relação a esses países subdesenvolvidos e vai me dizer que vai começar ali na década de 50 uma análise mais profunda desses países subdesenvolvidos, porque ali vai ser representado países diversos e vários dados que vão me dizer se esse país é pobre ou se esse país é rico. E é através da população e das políticas implantadas para essa população de fácil ou difícil acesso que vai fazer com que esse país seja caracterizado como desenvolvido ou subdesenvolvido. Isso é muito importante vocês aprenderem, tá? Aí na página 65 do livro de vocês, vai me trazer aí um mapa. Olha, eu vou mostrar para vocês. O mapa. Olha esse mapa aqui que eu apresentei para vocês aqui. Ele está aqui, um pouco mais claro no livro de vocês.
bem mais específico também, e vai me falar dos países norte rico e sul pobre, né? Então eu tenho essa classificação pelas cores verde e pela cor laranja ou vermelha, né? Vamos lá. Então eu tenho essa representação na legenda, né? E é um mapa temático relacionado ao estudo econômico de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Eu também tenho aqui na página 65 os conceitos de países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, subdesenvolvimento e dos países do sul, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Lembrando que essas características e conceitos são importantes quando há esses fatores que eu já mostrei para vocês. E a quem esses fatores estão tentando alcançar? A própria população dentro daquele determinado país. Lembra que na aula passada a gente falou muito da questão dos países centrais, dos países periféricos e países emergentes? Pois é, aqui nos países subdesenvolvidos a gente vai encontrar os países periféricos ou os países emergentes e não os países centrais, porque esses países centrais são encontrados aqui na parte norte dos países ricos. Muito bem. E esses países emergentes ou países periféricos são os países que eu vou encontrar na parte sul dos países pobres. Muito bem. Então, a gente também tem aqui, na página 67 do livro de vocês, aí, as características dos países subdesenvolvidos, né? Que são as características que eu falei para vocês. E uma nova que vai trazer agora, atualmente, no século XXI, principalmente, é o fácil acesso com relação à tecnologia, né? A tecnologia que vai me trazer diversas informações em dados e tempo real online, o que antigamente era muito dificultoso. Vamos lá, mas em alguns lugares essa tecnologia ainda ela não é presente. E principalmente nos países mais pobres, onde a economia não permite com que aquela população tenha esse fácil acesso à internet, tenha esse fácil acesso a um celular com mais de alguns megapixels, onde a internet também não é uma banda larga e onde também os equipamentos necessários que poderiam ser adquiridos pela população não é tão fácil assim. Não pense que o Brasil, porque tem esse fácil acesso, os outros países têm. Não é bem assim, tá? Vai aí depender da política implantada dentro desses locais e também como é a economia e serviços públicos, principalmente, se é de fácil acesso ou difícil acesso para aquela determinada população, tá? Também lembrando que esses países periféricos são dependentes principalmente dos países ricos, dos países do norte. E isso vai trazer uma grande e consequente dívida. Já ouviu falar da dívida externa? Porque esses países acabam emprestando. Em algum momento, isso vai virar uma bola de neve. Em algum momento, determinado país, para que está emprestando para esse país periférico, ele vai precisar desse dinheiro, vai precisar desse retorno. E é onde começa a haver aí a crise econômica dentro desse país, onde há queda econômica dentro desse determinado país. Tá bom? Deu para entender os fatores principais que vão levar um país a ser subdesenvolvido e como ele é diferenciado de um país rico para um país pobre? E também deu para perceber que existem países dentro dos países subdesenvolvidos que eles estão caminhando a passos largos ou lentos para o desenvolvimento, né? São países em desenvolvimento dentro do mundo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. É informação que ainda vai continuar na próxima aula. É muito importante que você responda os exercícios da plataforma para fixar o conteúdo e não perder nada, tá bom? Deixo aqui meu abraço. Tchau, tchau, oitavo ano!